é história? História. Esse conjunto de conhecimentos sobre os nossos antecedentes. História. Aquela matéria que a gente estudava no colegial e contava coisas dos sumérios, babilônios, mesopotâmicos, gregos e romanos. História. Essa sequência de fatos e acontecimentos que acontecem no presente, moldam o futuro, depois ficam no passado. Eu me lembro muito bem, e também com muito carinho, das aulas da Maria José Trindade, a dona Zezé, minha professora de História da sexta até a oitava série do primeiro grau. E lembro também de outra professora que não me deu aulas no colégio, mas me ensinou muito em casa, minha mãe, que era professora de língua portuguesa e literatura, e sempre me mostrava um modo de aprender história nos romances, contos, nas crônicas e até na poesia que eu lia. E eu aprendia história. Os últimos 2 vídeos que eu postei aqui falam de romances em que a história é muito presente. E hoje não vai ser diferente. Eu prometo que o próximo terá outro tema. Mas antes de falar de livros, eu quero lembrar de um ditado que eu ouvia muito quando era criança. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Esse ditado a gente pode adaptar para uma situação de um país. Se você não conhece a sua história, ela vai acontecer de novo. Há várias outras frases famosas por aí dando conta disso. Mas o que eu quero tirar desse ditado é que não dá para dizer eu não vivi tal coisa, então eu não sei do que se trata. Não dá, não dá. Porque a tal coisa está lá nos livros de história. Ou está na sabedoria de outras pessoas que já passaram por aquilo, com quem você pode conversar e aprender. Ou está ainda no romance, num conto, num texto ficcional, que sempre traz, de uma maneira ou de outra, alguma informação histórica. Acho que todo mundo conhece Ednei Silvestre, o autor. Ele é um jornalista que já apareceu muito na tela da TV como correspondente internacional. Ele foi, por exemplo, o primeiro jornalista brasileiro a cobrir o atentado ao World Trade Center, em Nova York, em 2001. Depois ele apresentou um programa de literatura na TV, entrevistando escritores, e já escreveu 5 romances. Hoje eu vou falar de 3 deles e de como a história do Brasil aparece em cada um deles e, por fim, acaba unindo todos eles. Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. Essa é a primeira frase do romance, e dessa frase sai seu título. O enredo é mais ou menos conhecido porque ele foi minissérie da televisão em 2019. Basicamente, é a história de 2 amigos que matam aula para dar um mergulho no lago e quando chegam lá acabam descobrindo um corpo, o cadáver de uma mulher. Quando essa mulher é identificada, o crime acaba não sendo investigado. E eles 2, então, decidem investigar por conta própria. Eles têm 12 anos. E é aí que tudo acontece. Essa é a história, então, de 2 meninos entrando no mundo dos adultos, antes da hora, e com as suas consequências. Nesse processo, esses 2 amigos vão ouvir uma frase que marca muito bem a ficção do Ednei Silvestre nesses livros e fala muito do Brasil que ele retrata. Nesse país, nada é o que parece. A ação desse livro começa no dia 12 de abril de 61. É o mesmo dia em que o primeiro astronauta viajou pelo espaço e viu que a Terra era redonda e azul. A gente pode tomar esse momento como um ponto de inflexão. O homem vai ao espaço e olha o seu planeta. Ou ele sai da sua casa e olha a sua casa de fora. Tudo ganha outra dimensão, que às vezes liberta, mas às vezes sufoca. O segundo livro, A Felicidade é Fácil, tem a ação toda concentrada em 2 dias de agosto de 1990. É o ano do Plano Collor. É um período da nossa história de muito cinismo, de falcatruas, de sequestros, de políticos espertalhões travestidos de salvadores da pátria. Bom, nesse ponto, tanto faz se 1990, 1930, 2018, nada é o que parece. Aqui nesse segundo livro temos a história de um sequestro e através dela conhecemos as relações interesseiras armadas entre as personagens que são publicitários, políticos, prostitutas, policiais e como esse jogo sujo acaba por envolver e comprometer, contra a vontade delas, outras personagens, no caso, empregados domésticos.
Esse livro tem uma passagem muito interessante. É uma memória de uma das personagens, um dos publicitários. Ele está na janela do escritório dele, no centro de São Paulo, e por essa janela, no dia 25 de janeiro de 1984, ele olha o comício das diretas já. E ali ele tem um vislumbre. Ele olha para o sócio e diz: nós vamos ficar ricos. Serão muitos políticos, muitos candidatos, muitas campanhas. Nós vamos ganhar milhões. Bom, a gente conhece esse filme. A gente viveu essa história. A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe onde ela veio dar. Já em Vidas Provisórias, o terceiro livro, nós temos duas histórias paralelas. A de um homem na Suécia, que transcorre entre 74 e 2000, e a de uma moça nos Estados Unidos, de 91 a 2001. Essas histórias são realmente paralelas, ambos são brasileiros, e eles têm uma característica em comum. Os dois deixaram o Brasil por motivos alheios às suas vontades. Ele foi exilado pela ditadura militar e ela fugia da crise econômica do Plano Collor e também de uma situação familiar da qual ela não tinha nenhuma responsabilidade. Essas duas histórias terão um único ponto de contato, mas eu não vou contar qual é agora. Da mesma forma que no segundo livro, nesse terceiro, são retomadas personagens dos anteriores, tanto do primeiro quanto do segundo. E se lá no primeiro o que a gente viu foi uma perda da inocência dos personagens e no segundo um cinismo aparecendo, no terceiro há uma total descrença com relação ao país. Não se trata exatamente de uma trilogia, daquelas trilogias que a gente conhece que contam a mesma trama, que tem a mesma narrativa, mas a gente pode entender esses três livros como uma trilogia das personagens que reaparecem conforme os livros vão caminhando e também da história do Brasil, que monta um pano de fundo sequencial para esses três romances, vai evoluindo conforme esses romances vão aparecendo e vão dando suporte ao que os personagens estão vivendo. Não que sejam romances históricos também, porque eles não são. As personagens é que estão inseridas num pano de fundo real que efetivamente aconteceu. O que me fez lembrar desses livros publicados já há alguns anos foi ter ouvido um podcast chamado Faxina. É um programa de uma educadora que dá voz àquela pessoa que fica invisível ao trabalhar limpando a casa das outras. Nesse caso do podcast, ela dá voz a brasileiros que deixaram seu país por falta de oportunidade, perda de esperança ou total descrença no futuro que eles poderiam ter aqui. A apresentadora mesmo teve o seu primeiro trabalho quando emigrou para os Estados Unidos como faxineira. E este é também o trabalho da moça do terceiro romance, Vidas Provisórias. Eu acho que a manutenção das personagens de um romance para o outro, fazendo com que elas reapareçam quando a história do Brasil já está em outro momento, pode ser entendida como uma característica do nosso país, onde é frequente as coisas mudarem para que permaneçam como são, ou como elas eram, ou como elas serão. Por isso é válida aquela advertência da personagem do primeiro romance. Nesse país, nada é o que parece. Obrigado, Ednei Silvestre, obrigado, Heloísa Barbosa, e obrigado a você pelo seu tempo e pela sua atenção.